Fala galera, e no Internacional, neste conteúdo nós vamos falar sobre a investida do São Paulo no atacante Pedro Henrique, jogador que mesmo na reserva vem se destacando bastante na equipe colorada. E também falar sobre a rodada do Brasileirão, foi muito boa para o Inter. Colorado termina como vice-líder e está a 8 pontos do líder Palmeiras. Vamos aí trazer todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Vem aí mais uma semana decisiva de grandes jogos para você, as partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense, Flamengo e São Paulo, algumas das alternativas para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6Bet, tá certo? E o São Paulo, que vai jogar contra o Flamengo quarta-feira no Maracanã pela Copa do Brasil, também está na decisão da Sul-Americana, onde vai enfrentar o Independiente Del Valle lá em Córdoba. Ele tem interesse no atacante Pedro Henrique. É um pedido do técnico Rogério Ceni. E o que fez o São Paulo até agora? Essa informação aí foi inicialmente divulgada pelo meu amigo, parceiro, Taigor Jank, da Rádio Bandeirantes, também participa lá dos Donos da Bola na TV, e o Taigor trouxe esta informação que eu consegui confirmar e ter mais detalhes. O fato é que a direção do São Paulo, mesmo que o presidente Júlio Casares ele não admita, ela entrou em contato com a direção do Inter e também com o staff do jogador para fazer uma proposta oficial no final da temporada. Mas você, torcedor colorado, fique tranquilo, não há nenhuma possibilidade, pelo menos nesse momento, e isso parte também de uma ideia do próprio Pedro Henrique. Ele não quer sair do Internacional. Então, a não ser aí que tenha alguma mudança neste meio do caminho, mas não é a ideia do Pedro Henrique deixar aí Porto Alegre agora. Jogador que vem muito bem no Colorado, mesmo sendo um jogador reserva. Por quê? Porque ele sempre entra nas partidas e vai muito bem. Ontem, por exemplo, ele foi, quem sabe, um dos grandes destaques da equipe, porque o Inter fez um bom primeiro tempo, martelava, não conseguiu o gol. Entrou o Pedro Henrique no intervalo no lugar do Wanderson, que sentiu um problema muscular, e o Pedro Henrique foi muito bem. Ali, especialmente pelo lado direito, rápido, envolvente, habilidoso e também numa alta competitividade, e foi premiado com um cruzamento, uma assistência. Eu até disse no meu depoimento de gol da Rádio Guaíba, no Inter e Cuiabá, no gol do alemão, que foi um merengue que o Pedro Henrique deu para o alemão, que só teve o trabalho de colocar a bola no fundo da rede. E eu até separei aqui alguns tópicos, pessoal. O Pedro Henrique, ele foi contratado pelo Inter junto ao Sivasspor da Turquia em abril por 1 milhão de euros. Apenas 1 milhão de euros. E foi um valor baixo até que o Inter investiu para contratar esse atleta que é gaúcho, de Santa Cruz do Sul e tudo mais, e foi fazer aí especialmente sua carreira no leste europeu. E o Pedro Henrique, ele assinou o contrato até junho de 2024 com o Internacional, então é um vínculo longo. E o Pedro Henrique está muito feliz aqui e sonha em fazer história com a camisa colorada. Ele tem aí alguns gols importantes nessa trajetória, como por exemplo o da classificação contra o Colo-Colo pela Copa Sul-Americana nas oitavas de final. Também marcou 2 gols contra o São Paulo naquele empate em 3-3 no Beira-Rio. E foi ali, e foi naquele momento
em que o Rogério Ceni começou a olhar com maior interesse no atacante do Internacional, tanto é que o São Paulo tem aí vontade de contar com esse jogador a partir do final da temporada, mas o Pedro Henrique, ele não deve deixar o Internacional. Para a gente falar também de outro tópico deste vídeo, que tem a ver com a rodada do Campeonato Brasileiro, foi muito boa para o Colorado. Por quê? O Inter venceu o Cuiabá 1-0, terminou na segunda posição com 46 pontos. E os resultados foram muito bons nessa rodada. Claro que o líder Palmeiras, ele ganhou do Juventude e foi a 54. O Inter está a 8 pontos nesse momento do Palmeiras, faltando praticamente 12, 11 rodadas para o fim do Brasileirão. O Flamengo empatou com o Goiás em 1-1, lá no Ale Pinheiro, em Goiânia, e o Flamengo foi para a terceira posição com 45, o quarto Fluminense também 45, o Flu que ganhou ontem do Fortaleza. Já o Corinthians caiu para a quinta posição com 44 pontos na tabela, empatou o clássico hoje contra o São Paulo no Morumbi. E na próxima rodada, nós teremos aí alguns confrontos que interessam bastante o Inter, como por exemplo, o Fla-Flu no próximo domingo, 4 da tarde no Maracanã. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense estão empatados na pontuação. Flamengo leva uma pequena vantagem nos critérios e o líder Palmeiras vai jogar o clássico contra o Santos no Allianz Parque. O Palmeiras do Abel Ferreira contra o Santos do Lisca, tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.